Bom, gente, a gente vai começar agora a aprender a calcular o termo geral de uma PG, tá? Esse é o objetivo da nossa aula. Então vamos lá, ó. Considere a PG. A1, A2, A3, A4, essa PG aqui, ó. AN mais um, né? Lembrando, isso aqui significa primeiro, segundo, terceiro, quarto termo, o último termo e o termo, né? Como é uma PA, uma PG infinita, isso aqui só simboliza uma PG infinita, certo? Então, ó, infinita de razão Q. Lembrando que na PG a gente indica a razão pela letra Q. Como cada termo a partir do segundo pode ser obtido pela multiplicação do termo anterior pela razão, temos. Bom, então a gente já viu isso, né? A gente já veio vendo alguns exemplos disso, de que a gente pode obter um termo da PG, né? Que não, lembrando que não pode ser o primeiro termo, a gente obtém qualquer outro termo como sendo o antecessor vezes a razão. Sempre assim, o antecessor vezes a razão. Então, ó, aqui, quando a gente tem o A1, lembrando que não pode usar o primeiro termo, né? Porque a gente tem o primeiro termo, ele vai ter que sempre ser dado, né? Eu não consigo descobrir o primeiro termo fazendo o antecessor vezes a razão, porque não tem um termo antes do primeiro. Então, eu escrevo A1 como sendo o próprio A1 multiplicado pela razão elevada a zero. Aí você vai se perguntar, mas por que a razão elevada a zero? Lembrando que qualquer coisa elevada a zero dá 1. Então, a razão elevada a zero dá 1. A1 vezes 1 é o próprio A1, tá? Lembrando que o A1 eu faço desse jeito porque eu não tenho um outro termo antes do A1 para eu multiplicar, né? Para eu fazer o antecessor multiplicado pela razão. Eu não tenho. Então, por isso que eu faço desse jeito. Já aqui no A2 eu tenho, né? Ó, o A2 ele vai ser igual ao primeiro termo vezes a razão. E o A3? O A3 vai ser igual ao A2 vezes a razão. Só que quem é A2? A2 é A1 vezes a razão. É esse termo aqui de cima. Então, eu vou escrever o A3 em função do A1. Aí vai ficar, ó, A1 vezes a razão vezes a razão. Por quê? Ó, vou voltar de novo. Presta atenção, porque isso aqui se não prestar atenção, se embanando. Eu tô querendo escrever o A3, certo? Eu escrevo o A3 como sendo o antecessor, que é A2 vezes a razão. Só que o valor do A2 eu conheço, é A1 vezes a razão. Então eu escrevi aqui, ó, esse A2 como sendo A1 vezes a razão, né, ó. Continuando, lembrando que eu estou escrevendo o A3. Então, A3 vai ser igual ao antecessor, que é A1 vezes a razão, multiplicado pela razão. E aí, eu multiplico aqui os termos semelhantes, né? Vai ficar A1 vezes a razão elevada ao quadrado, tá? E aí, se você se lembrar daquela propriedade que eu já venho falando nos vídeos passados, que o número que eu elevo na minha razão é sempre 1 a menos do que o índice que eu tenho aqui do meu elemento, né? Ó, no caso aqui o índice é 3, então a razão aqui é 2. O A4, como que eu escrevo o A4? O A4 é o antecessor, que é o A3 vezes a razão, não é? Só que quem é A3? A3 é A1 vezes a razão elevada ao quadrado, né? É o valor que eu descobri aqui do A3. A1 vezes a razão elevada ao quadrado. Foi o que eu coloquei aqui, ó. O termo A4 é igual ao antecessor, que é o A3, que vale A1 vezes razão ao quadrado, multiplicado ainda pela razão, né? Porque é o antecessor, que é isso aqui, A1 vezes razão ao quadrado, multiplicado pela razão. Então, esse é meu antecessor, essa é a razão. Multiplicando os termos semelhantes, eu vou ter que o A4 é igual a 1 vezes a razão elevada ao cubo, tá? Depois, aqui no A5, ó, eu tenho que o A5 é igual ao A4, que é o antecessor, vezes a razão. Só que quem é A4?
A4 é A1 vezes a razão elevada ao cubo, né? É o valor que eu descobri antes. Então, eu vou ter que o A4 é o A1 vezes a razão elevada ao cubo. Foi o que eu escrevi aqui, ó. A4 é igual ao antecessor, que é o A3, quer dizer, desculpa, aqui é A5, ó. Até coloquei errado aqui, isso aqui não é A4 não, é o valor que a gente está descobrindo agora, A5. Tá? Então, o A5 é o antecessor, que é o A4, ó. A1 vezes a razão elevada ao cubo, multiplicado pela razão. E aí, somando aqui os semelhantes, eu vou ter que o A5 é igual a 1 vezes a razão elevada à quarta. Se você ver, ó, é sempre o número que está elevando, é sempre 1 a menos do que o índice. Ó. Aqui é 3, aqui é 4, aqui é 4, aqui é 5. O número que está elevando é sempre 1 a menos do que o índice, tá? Generalizando isso aí, a gente vai ter que o AN é igual ao AN menos 1, né, que é o antecessor, isso aqui simboliza antecessor, multiplicado pela razão, né? E aí, o AN é igual ao primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1, tá? Que essa daqui é justamente a fórmula do termo geral. E aí, ó, note que qualquer termo de uma PG pode ser escrito em função de A1 e da razão, né? O termo de ordem n é igual ao A1 multiplicado pela razão elevado a n menos 1, tá? Esse n menos 1 aqui é justamente o índice daqui menos 1, né? Então aqui, se o índice é 7, o número que vai estar elevado na razão vai ser 6. Se o índice é, sei lá, 83, o que vai estar elevado aqui é 82. Se o índice é 1000, eu quero calcular o A1000. O A1000 é igual ao A1 vezes a razão elevado a 999, tá? Sempre assim. Isso aqui eu fiz para me escrever todos os termos em função do A1. Por que que eu fiz isso? Porque quando a gente for resolver alguns determinados exercícios, o exercício vai fornecer para a gente o A1, né? Que o A1 tem que sempre ser dado. O exercício vai fornecer o A1 e com isso a gente consegue achar outros elementos, né? Ó, outros elementos. Que nem nesse caso aqui, ó. Se a gente tiver o A1 e a razão, eu acho o A5. Se aqui eu tiver o A1 e a razão, eu acho o A4. Lembrando também que isso aqui a gente está fazendo de uma forma generalizada, né? A gente está usando sopa de letrinha, está usando letra e tal. Mas num exercício numérico, que é o que a gente vai ver mais pra frente, né? Vai ter números aqui. Isso aqui é usado para a gente descobrir os elementos que estão ocultos aqui, né? Lembrando que isso aqui é uma PG genérica, mas é claro que a PG não é assim. A PG tem números, né? Vai ter números aqui no lugar do A1, do A2, do A3, do A4, do AN, tá? Então, a gente generaliza justamente para deixar de uma forma geral, né? Para a gente conseguir aplicar isso em qualquer exercício de qualquer tipo, certo? E aí, ó, por fim, então, a fórmula do termo geral de uma PG é essa aí, ó. A n é igual ao A1 vezes a razão elevado a n menos 1. E aí eu coloquei aqui, ó, as informações da fórmula. Então, o AN simboliza o enésimo termo, ou seja, o último termo, né? A gente já vem vendo essa coisa do AN aí há um bom tempo. O A1 simboliza o primeiro termo. O N simboliza a ordem do termo, né? O que significa a ordem do termo? É isso aqui, ó. A1, A2, A3 é a ordem que o termo está colocado na PG. E por fim ali o Q, né? A letra Q. Lembrando que tem gente que confunde isso aqui com 9, mas é um Q. Na PG, essa letra aí simboliza a razão, tá? Então, essa daí é a nossa boa fórmula do termo geral de uma PG.